Ai, que delícia! Estamos de volta para quê? Para aprender a fazer broa de milho com o José. Tudo bom, querido? Tudo bem, querida. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Zé Marcos Reis está com a gente hoje para ensinar a fazer esse clássico da panificação, né? Broa de milho. Broa de milho, coisa boa demais. Eu tô olhando pra carinha dela e cada uma olhando pra mim e falando assim, ó, vem que eu tô fofinha demais. Elas têm cara daquele pãozinho que você vai colocar na boca, ele vai derreter praticamente, de tão macio, né? Muito boa. Inclusive ela tem cara de café, né? Assim, Tem. aquele horário do café, da tarde, o café da manhã. Ele é traduzido num pão quentinho e numa broa de milho. Com aquela manteiguinha derretendo em cima, assim, ó, aquele pãozinho que acabou de sair do forno. Imagina, você tira aqui, passa a manteiga e ó, corre pro abraço. Vamos aprender a fazer em casa? É tranquilo de fazer a broa? Muito, muito. A broa de milho ela só tem um probleminha, por conta que nós usamos o fubá. Então, para a dona de casa fazer em casa e sovar, ela é um pouco mais difícil. É por isso que eu recomendo o uso da batedeira se tiver. Tá. Mas o único problema é esse, o resto é super Só tranquilo, alegria. Só, mais nada. Inclusive na hora de comer, né? E, sem dúvida nenhuma. E olha, é uma sugestão muito legal também pra você que trabalha com alimentação, né? Vender esses pãezinhos, porque tem uma excelente aceitação. Quem é que não gosta de uma broa de milho da criança ao vovô, né? A broa de milho é uma receita fácil e, de uma certa maneira, como você falou, o fato de revendê-la, ela tem um custo barato, né? Ela é barata, né? Então a gente tem um não é um lucro bom, produto né? que você elabora, ele precisa ser um custo muito alto, não. Ela é uma receita simples, de custo barato e de uma aceitação, assim, gastronômica muito boa. Fácil demais. Então, eu recomendo, se quiser fazer para vender. Daqui a pouco a gente muito fala simples. sobre os custos também e preço sugerido de venda, tá Claro. bom? Vou passar os ingredientes, então. Para fazer a broa de milho, você precisa de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de manteiga, 2 ovos, meia xícara de chá de leite em pó, 1 xícara de chá de fubá de milho, 3 tabletes de fermento, 1 copo de água, aí é aproximadamente, né, que a gente tem que sentir a massa, né, Zé? Isso, de acordo com a absorção da farinha, né, a gente vai colocando água bem aos pouquinhos, até porque ela tem os ovos também, né? Tá. Então, E os aquele ovos. toque final que não pode faltar, que é a erva doce, Sem né? dúvida nenhuma. Na minha opinião, tudo que vai fubá, que você coloca uma erva doce, dá um toque Saborosíssimo. maravilhoso. É 1 colher de chá de erva doce, tá? Enquanto você ia passando a receita, eu fui adicionando aqui já os ingredientes. Eu misturei todos os secos, né? Tá. E a única coisa que eu acrescentei aqui já foi o ovo. Eu vou misturando aqui para que os ingredientes ficam bem assim homogêneos um com o outro, né? Tá. E você estava falando do ovo, para tomar cuidado com a água, porque os ovos às vezes a gente encontra de todos os tamanhos, né? Sim, não, na verdade até porque ele ajuda a umidade na... E tanto às vezes o um ovo ovo quanto grandão vai dar uma umidade maior, Isso, né? tanto o ovo como a manteiga, eles umedecem a massa, né? Eu já coloquei eles aqui e tô só juntando. Fazendo uma primeira mistura. Eu fiz aqui um tipo de uma farofinha e agora eu vou colocar também o fermento, né? Tá. Já acrescentei o fermento. Fermento dá só aquela quebradinha no Só tablete. aquela quebradinha, né? São 3 tabletinhos, daqueles de 15 gramas. Você vê que nós passamos a receitas em xícaras e em colheres, né? Tá. Mas o fermento é comprado no supermercado em tabletinho de 15 gramas. Então são Então, 45 gramas. Exatamente. Tá. Você vê, ó, aqui virou já uma É farofinha. uma farofinha, né? Então é aquele momento que eu vou acrescentar água Pra começar a e agregar já começar a sovar ela, né? Tá. Eu não coloco tudo. Mão e na aí, massa. mão na massa. Eu vou juntando. Aqui eu tenho um copo de requeijão de água, que vão ser mais ou menos 200 ml, Tá. tá? Como eu Daqui a te pouco falei, a gente vai estar em período de férias escolares, né? As mamães em casa já podem começar a pensar numa programação gostosa, né? De Isso. culinária, de gastronomia também para fazer com as crianças. Olha que receita gostosa pra gente brincar na cozinha, né? isso aqui é bom para colocar a molecadinha para pôr a mão na massa, né? E depois eles comem o pãozinho que eles ajudam a fazer com um orgulho tão grande, tão felizes de que eles fizeram, de que eles ajudaram. Exatamente. Olha, é muito, muito gostoso fazer isso, viu? Você sabe que hoje as famílias não estão assim como antigamente, né? Não. Elas estão se desagregando na hora do jantar, na hora do café. Cada um na frente Cada um na frente da televisão, na É. frente do celular.
Então esse é o momento para colocar todo mundo, viu? Todo mundo junto, é verdade, de todas as idades. Ela é uma massa mais durinha por conta do quê? Do fubá. Eu já precisa sovar bem para ela ficar mais fofinha depois. Ó, eu já tenho uma pronta ali, que é aquela que nós vamos modelar para explicar. O segredo de sovar mais ou menos a massa, eu sei que isso varia de receita para receita, né? De pão para pão. Mas que efeito que dá na massa? Qual que é o efeito final, sovando mais ou sovando menos? Então, na verdade, é a maciez que a gente consegue? Primeiro qualquer massa, qualquer receita que você for fazer, se você não tiver a junção de todos os ingredientes na massa, o que falta? Se eu não sovar ela de acordo, então, por exemplo, a mistura entre a farinha, o envolvimento de farinha com o sal, com os ovos, com o próprio fermento. Então, se você não sovar ela direito, ela vai ficar uma massa mal mexida, vamos dizer assim. Então, o resultado nunca é positivo. Mas o que ele faz quimicamente? Ele ativa o glúten, é isso? Isso, exatamente. E é o glúten que dá a maciez, né? Exatamente. Tudo que você está ativando aqui, você está mexendo com a massa, porque aqui você colocou, por exemplo, o fermento. O fermento, ele é um organismo vivo, vamos dizer assim, né? Acho que é isso que se fala. Um bichinho. Isso, exatamente, né? Aí o que acontece? Quando você começa a trabalhar eles são ativados. Então, cada receita, cada ingrediente, ele tem uma função dentro da massa, né? E quando você sova eles, quando você faz esse trabalho de deixar uma massa lisa, homogênea, você acorda e você junta todos os ingredientes para quê? Para obter uma massa de acordo com aquilo que você precisa, para ela dar um produto final naquela qualidade. Outra pergunta que eu tenho, aproveitar que eu tô com o especialista aqui do lado, já vou sugar umas informações a mais, né? Quando a gente pega uma embalagem de pão, esses industrializados que a gente compra no mercado e tal, muitas vezes a gente vê os que são acrescidos de farinha de trigo integral, eles têm aquele meio a meio, às vezes mais da branca, menos da integral e tal. E eu percebo que tem um ingrediente extra, porque a farinha normalmente já tem glúten. Certo. Mas eles têm acrescido um glúten extra. O que é isso, esse glúten que eles colocam a mais? Você dar uma melhor qualidade. Mas eles separam o glúten da farinha? É um glúten concentrado? É um germe, vamos dizer assim, para que ele dê mais força na receita. Tá. Para ela, por exemplo, nós temos para ficar mais macio ainda. Mais macio, para dar mais qualidade na farinha, né? Tá. Hoje, por exemplo, aqui... Mas é um ingrediente, não é nada químico, é um ingrediente retirado da farinha. Do próprio trigo. Isso, do trigo, exatamente. Inclusive aqui, na outra vez que nós fizemos o pão francês, nós trouxemos um reforçador de massa. Para quê? Me lembro. Para dar uma estabilização, para quando a massa crescer, ela não pegar num certo ponto que ela estiver crescida para ela abaixar. Esse reforçador sustenta a estrutura da massa, né? Inclusive, algumas clientes não conseguiram encontrar, eu tive clientes que foram na padaria buscar comigo lá, e eu forneci para elas. Inclusive, até aqui... Apareceu o pessoal na padaria lá pedir? Apareceu, ó. Que legal. Aqui, ó, você viu como ela já se formou? Vi. Já está uma massa que precisa ser mais sovada, porque ela não está no ponto de véu. Quanto tempo, mais ou menos, o pessoal fica em casa? Aqui vai somar durante uns 15 minutos. 15 minutos sovando, direitinho. Como eu já tenho uma aqui sovadinha, já pronta... Então, é até chegar naquele ponto de véu que você já mostrou antes, eu né? até posso mostrar aqui, ó. Essa já está aqui, ó. Depois você sovou e deixou descansando? Eu deixo ela descansando de 20 minutos a 30 minutos. Fora da geladeira? Fora da geladeira. Eu só pus na geladeira para ela dar uma segurada. Esse pão sovado que a gente fala, pão sovado, é igual essa massa que você está fazendo, menos o milho? São outra receita. É outra outros ingredientes. Alguns desses também, ingredientes né? são usados, sovado, ele é bem mas macio. é uma outra receita. Tá. Eu depois dela descansar 20 minutos, quando a gente falou de ponto de véu, vou tentar rapidinho aqui. Essa é uma massa que eu sovei aqui mesmo, ó. Ela já descansou o suficiente. Eu vou trazendo, porque o fubá, tá vendo? Será que o pessoal consegue mostrar? Ela chega no ponto de véu. Que a gente consegue ver o outro lado. O outro lado, ó. Eu vou puxando aqui, fica bem fininha. Ó. Olha lá. Ela tá no ponto de véu. Tá. Ó. Né? Aí o que eu faço aqui? Eu vou cortar a massa aqui e vou bolear ela. Eu faço tipo de uma embira.
porque nós queremos as broas. Nessa receita, Você tá fazendo a grande ou a pequenininha? Estou fazendo a grande, né? Nós demos uma receita com 6 unidades. Ah, rende 6 broas grandes dessa? Grandes, isso. Nossa, ou quantas daquela menorzinha? Daquela menina menorzinha, você vai em torno de umas 20, mais ou menos. 20? 20, mais ou Nossa, menos. bastante, delícia. Depois dela descansada, ó, eu só tenho que fazer o boleamento da massa. É bem simples, né? As pessoas falam, não, mas é difícil fazer as bolinhas. Não. Não, com as duas mãos com certeza Eu preciso fazer uma de cada vez e só com a mão direita. Imagina, a coordenação toda, assim, do jeito que ele faz. Não. Você vai puxando ela para dentro, não. Os dedos vão... A palma da mão vai empurrando ela para frente e os dedos vão empurrando ela para trás. Uhum. Aí você chega aqui, ó, só dá uma viradinha. E a bolinha tá pronta. E a bolinha tá pronta. Eu pego ela. Isso vale para as pequenininhas também. Exatamente. Tá. Ó. Vamos falar de custo, então? Vamos. Depois de bolear, precisa descansar mais quanto tempo? Isso, aí depois de boleado, nós vamos fazer um acabamento final que dá aquela parte daquele fubazinho em cima dela. Ah, tá. Aquela craqueladinha do fubá. Aquela craqueladinha, exatamente, ó. Então vamos falar de custo antes, aí ele mostra o segredinho do fim? Vamos sim. Bora lá? Tem a artezinha na tela? Então, como o Zé falou, essa receita rende 6 unidades dessa grande de 150 gramas, tá? Valor de venda... de cada unidade. Ah, valor de custo antes. R$ 4,80. Total. Total da receita das 6 broas. Das 6 broas. Tá. Aí é da farinha, dos ovos, da manteiga, do fermento, do sal, receita do açúcar. barata, né? Exatamente. Vai ficar menos de R$1 por broa, né? Exatamente. Aí pra você vender, ó, R$3 cada uma, né? E tá barato, uma broa grande dessa por R$3. Na verdade, é assim, eu dei uma estimativa, por exemplo, um custo de R$3, ela não é um produto caro, né? Não. E dá para se comercializar. É claro certeza. que a gente precisa ressaltar que, assim, por exemplo, se você for num estabelecimento comercial, por exemplo, vamos falar da padaria, né? Eu também tenho que defender o nosso... Claro! A pessoa vai falar, não, mas puxa, a vida é tão barata, não é? Que o que envolve de custo para o estabelecimento comercial é uma coisa... Tem um custo fixo, tem muito funcionário, alto. tem energia, tem aluguel, tem um monte de coisa envolvida Exatamente. ali que tem que repassar para a mercadoria, claro. Nós estamos falando nesse mercado informal. Sim, das pessoas que fazem em casa para vender. Isso, naturalmente. É só custo do produto e o trabalho, que na verdade é feito pela própria pessoa. Então não tem que mesmo custo. quem está começando um negócio precisa parar para pensar o quanto que o custo de produção dela também tem que entrar no valor da mercadoria, porque ela vai ter mais custo de energia elétrica, ela de repente pode ter uma ajudante lá para fazer as coisas com ela, tudo isso tem que entrar no custo, né? Mas aí um preço sugerido de R$3 a unidade, você vai ter um lucro nessa receita de R$13,20. Só para ter uma ideia, né? Muito bom. Receita fácil de fazer. Muito bom. Né? Como eu te falei, o negócio daquele craqueladinho. Ah, como é que é? É muito simples, ó. Eu fiz a bolinha, aí no fundo eu faço uma pontinha, só para que eu possa segurar. Aí eu vou umedecer ela aqui, ó. Só vou molhar ela aqui na água. Tá. E depois eu vou passar ela no fubá. Empanar só a parte de cima, assim. Aí você dispõe ela aqui na assadeira. Aí quando ela crescer, ela vai ficar assim, craqueladinha. Aqui, esse crescimento dela vai durar mais ou menos 1h30, mais ou menos. Antes de ir pro forno. Antes de ir pro forno. Depois vai pro forno e fica... Depois do forno a uns 180 graus mais ou menos, de 25 a 30 minutos. Tá. Eu acho que nós temos uma no forno ali. Ah, é? Eu coloquei ela pra... Cuidado, deve estar quente. Ai, vem cá, ó. Deixa eu mostrar isso. Presta atenção aqui, ó. Sintam o drama. Leãozinho. Cheirinho. Leãozinho. Olha esse forno. Posso chegar? Pode chegar, mas eu vou lá dar um recadinho e já volto enquanto você vem pra cá. Pode vir, queridão. Eu não vejo a hora de passar uma manteiga, uma geleinha nessa broa quentinha que tá saindo do forno agora. Que espetáculo, né, gente? Como é bom aprender com realmente quem sabe das dicas, os pulos do gato, como a gente sempre diz, para que a receita fique perfeita no fim, né? Daqui a pouquinho eu volto para lá, dado esse. Desde que a gente entrou no estúdio, a gente olhou para essa broa, né, Leão? Eu tava perguntando olhou pra gente. Pra ele, sabe aquela outra broinha de milho que é mais durinha, que é mais doce? Sim, que é doce. É uma outra receita. Ah, é outra história daí, né? Pode ser o que ele está me falando, talvez seja a broa de milho airosa. É aquela... É, aquela que ela esfarela mais a boca, assim. Mesmo que pode ser airosa também, é muito gostosa, viu? Muito boa também. Nossa, maravilhoso. Aliás, tudo que vai fubá, na minha opinião... Olha, Leãozinho, você já tá com adoçante. Eu também já tá aqui. Tem que ter um cafezinho, né? Pra acompanhar milho, nossa, tudo de bom. Tudo de bom. Eu cortei ela pra vocês ali, ó. Veio manteiga, vocês são demais. Tem manteiga e tem geleia. Ai, vocês são demais, a produção. Mima a gente, né, Leão? A gente fica até mal acostumado, Nossa ó. Senhora. Ou bem acostumado, né? Eu sou péssimo de passar manteiga, mas... Não, tudo bem, manteiga é assim mesmo. Ai, obrigada, amor.
Manteiga é assim mesmo, né? Fica tudo num canto. Ou ela tá bem molinha pra espalhar, né? Ou ela fica tudo num canto só, né? Verdade. Olha isso aqui, gente. Eu imagino que o pessoal no Switcher agora tá assim, ó. Por que eu não estou no estúdio? Nossa Senhora. Olha isso, olha isso. O já traduz tudo, né? E essa crocância da casquinha. Dentro é macia e ao mesmo tempo é consistente, né? Esse craqueladinho é em função do que eu te falei, né? Você passa essa Põe assim, passa com na água, água, né? passa Na hora que ela assa, então ela dá essa Gente. crocânciazinha dela. um segredinho de nada, né? Que fica Você pode, por exemplo, em casa, levou ela para casa, no dia seguinte, para ela dar esse crocância, aquece ela no forno rapidinho, no forno convencional, ela volta a ficar macia e quentinha, né? Apesar não abriu no dia seguinte, coloca ela no forno, esquenta 20 segundos. eu faço isso com Não pãozinho. dispensava essa crocância de cima, né? Pãozinho mas é amanhecido, o como que- quando eu tô muito desesperado Pãozinho por um amanhecido. eu passo um pouquinho d'água em cima, assim, Você dá, abre o quando forno, assim, né? você dá uma borrifadinha com um borrifadorzinho de água em cima para ele... Pode congelar? ficar fresco de Pode, novo. Pode? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho clientes lá na padaria, inclusive excepcionalmente uma, que ela, como ela mora um pouco longe, ela uma vez Faz a por compra de semana, mês. Congela. bisnaguinha, broa de milho, Arrasou. várias coisas, congela. Congela tudo. Zé Marcos, tem uma coisa a lhe dizer. Diga. Deus lhe dê em orgasmo tudo que você nos deu em broa. Tava começando a sentir falta. Opa! Requinte.com.br. Todas essas delícias você confere lá pessoalmente. Requinte.com.br. Obrigada mais Eu uma que vez, meu agradeço. querido. Você é o mestre Tudo de bom. sempre. Ah, muito Volte obrigado. logo, viu? Ok.